Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Olá, colegas. Eu sou a Noémia Maciel, um dos elementos da equipa do Projeto Protão 7º ano. As minhas colegas da equipa são a Andreia Magalhães e a Ana Rita Mota. Somos professoras apaixonadas pelo ensino, pela inovação e pelas tecnologias. A partir de histórias passadas, alinhamos o presente para projetar o futuro. Desde cedo, a equipa preocupou-se em dotar o projeto dos recursos necessários que proporcionem, de facto, um apoio efetivo ao trabalho dos alunos e à dinamização do espaço de sala de aula no ensino à distância ou em regime misto. É claro que, para cumprir o propósito, contamos com a colaboração do professor, para quem preparamos um conjunto de recursos que se propõem a facilitar e potenciar o seu trabalho. A Físico-Química tem início no 7º ano e constitui uma das várias disciplinas. Para aliviar o peso a transportar pelos alunos, na continuidade de anteriores projetos, pareceu-nos favorável a divisão do manual em 2 volumes, até porque os assuntos o permitem. Mas quais foram as principais características da disciplina que determinaram a elaboração do projeto Protão? Entre outras, a Físico-Química é uma disciplina que exige estudo, que se reinventa permanentemente em função das novas descobertas científicas, que trabalha a metodologia da ciência e, sempre que possível, em permanente interação com outras áreas de conhecimento. E de que forma o Protão contribui para uma tomada de consciência científica, tecnológica e social da intervenção? Com um projeto motivador e estimulante para o aluno, facilitador e potenciador do trabalho do professor, flexível e adaptável a qualquer contexto educativo. Construído num contexto de mudança que determina maiores desafios e um esforço de adequação, tendo por base as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com vista ao desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes, que se conjugam em competências. Quer saber como? A partir de uma estrutura que organiza os diferentes componentes do projeto em módulos, numa verdadeira articulação, facilitando o trabalho dos alunos e professores. No 7º ano, estudamos, como sabemos, o espaço, os materiais e a energia. Estes 3 domínios determinaram a organização da disciplina em 12, 11 e 3 módulos, respectivamente, num total de 26 módulos. Temos, então, um projeto perfeitamente funcional, motivando o aluno, modo a modo, para a descoberta, envolvendo em diferentes atividades de aprendizagem.
É claro que adaptamos a abordagem científica aos novos alunos, convertendo a comunicação científica em verdadeiras experiências visuais, com a construção de cenários que envolvem o aluno sem descurar o fio condutor da história que liga as diferentes partes. A começar nos pontos de partida, que iniciam a abordagem dos assuntos e interagem com o aluno numa provocação visual, mas estimulante, apoiada por vídeos exclusivos que ampliam a discussão. Imagina-te a dar um passeio pelo sistema solar. O que vais encontrar? É do Sol que vamos partir à descoberta. O primeiro astro que encontramos é de extremos. Mercúrio, o primeiro planeta a contar do Sol, oscila entre valores extremos de temperatura. Muito elevados na face virada para o Sol e muito baixos na face oposta. Continuando a nossa viagem, chegamos ao planeta mais quente do Sistema Solar. A densa atmosfera faz com que a sua temperatura seja muito elevada ao tempo todo. O planeta Vênus pode ser visto no céu antes do nascer do Sol ou depois deste se pôr, tornando-se o objeto celeste mais brilhante do céu, logo a seguir à Lua. O próximo planeta deves conhecer bem, não? Chegados à Terra, prosseguimos para o estudo dos materiais, tendo em vista uma utilização responsável de recursos e caracterizam-se as diferentes fontes de energia numa perspectiva de sustentabilidade. Procuramos incorporar hábitos dos alunos nas redes sociais, potenciando estratégias de envolvimento. Ao iniciar cada módulo com um conjunto de questões motivadoras, para os quais se produziram stories para todos os módulos e que podem ser partilhadas previamente com os alunos e ou vistas em conjunto em sala de aula e desta forma promover um importante debate. Também se produziram podcasts que sintetizam em áudio os conteúdos de cada módulo. Esta abordagem gráfica percorre os vários domínios desde o espaço, passando pelos materiais e pela energia. Nas páginas de exploração dos conteúdos, há estratégias que mantemos, nomeadamente os destaques dos principais conceitos, as imagens em contexto que aguçam a curiosidade, promovem o esclarecimento de dúvidas, convidam à leitura e ao estudo dos conteúdos. Os repare na coluna estreita que evidenciam aspectos muito particulares. Os múltiplos recursos digitais disponíveis no Manual Digital Interativo. A indicação de atividades práticas a realizar quando se considera oportuno, o que, conjugadas com as indicações exclusivas do professor, determinam uma excelente organização. A aprendizagem é valorizada quando pode ser verificada. O constante envolvimento do aluno poderá constituir um forte aliado na avaliação inerente e contribuir para o desejado sucesso na disciplina. Para tal, todos os módulos terminam sempre com uma síntese de conteúdos, um conjunto de questões no verifica que aprendeste, acompanhadas de quizzes que permitem obter um primeiro feedback do aluno em relação à sua aprendizagem. Sensíveis à opinião de colegas, procuramos diversificar a tipologia das questões e elevar a sua complexidade. Naturalmente, que mantemos a apresentação de questões resolvidas quando entendemos que se justifica. Também se mantém o cruzamento dos diferentes componentes do projeto com remissões para outras oportunidades de aferição, nomeadamente para o aplica o que aprendeste. Os testes interativos disponíveis para o professor constituem outras formas de interação capazes de envolver o aluno no seu processo de avaliação. O aluno dispõe ainda de um caderno de atividades que propõe um conjunto de fichas por módulo
com questões de tipologia diversificada para além das fichas globais e fichas de autoavaliação no final do domínio que pretendem convocar o aluno a participar no seu processo de avaliação. Para o professor, está disponível no seu dossiê um livro de testes e questões de aula que apresenta, para além de testes de diagnóstico, propostas de 9 testes de avaliação, 9 questões de aula, as correspondentes resoluções e ainda fichas de resposta do aluno. Mas a avaliação é para todos os alunos, mesmo para aqueles que impõem percursos diferenciados. A começar pelas fichas de exploração do manual, disponíveis de forma invertida no caderno de atividades e que pretendem que o aluno responda a todas as questões de todos os modos a partir da consulta do referido manual. Passando pelas fichas de estudo disponíveis no dossiê do professor, em que, para todos os modos, se apresentam fichas A e fichas B de diferente complexidade, nas quais se indica no início as páginas do manual a que dizem respeito. Desta forma, vamos alargando e desenvolvendo a autonomia do aluno. Tratando-se de uma dimensão tão importante da disciplina, é fundamental proporcionar boas experiências. Desde logo, no manual, fornecem-se protocolos muito simples e de fácil entendimento que permitem a realização do trabalho. Se ainda assim tal não for possível, estão disponíveis vídeos tutoriais exclusivos das atividades práticas do projeto que podem ser visualizados e analisados com a turma. Exclusivamente para o professor, o caderno de laboratório desenvolve as atividades práticas do manual, acrescentando uma proposta de preparação de cristais sulfato de cobre 2 para além de outros recursos. Para cada atividade prática, solicitam-se questões prévias que antecipam a realização do trabalho, para além das questões finais, iniciando uma metodologia que acompanhará o aluno na disciplina em todos os níveis. Acrescenta ainda regras de segurança, simbologia de perigo e materiais de laboratório. Ainda para o professor, preparou-se um conjunto de 31 estações laboratoriais baseadas no modelo de ensino colaborativo, que promovem dinâmicas plurais de realização de trabalho prático e o desenvolvimento de competências múltiplas. De novo, numa estratégia de verdadeira articulação, fornece-se uma matriz que organiza as 31 estações laboratoriais pelos 26 módulos do projeto. Como se pode ver, estas estações percorrem os diferentes domínios previstos nas aprendizagens essenciais. Para além do conhecimento, são cada vez mais valorizadas as competências desenvolvidas que mobilizam as mais diversas áreas. Para dar sustentabilidade aos objetivos definidos no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, propõe-se no manual desenvolve competências, constituídos por atividades com objetivos diversificados. Estes momentos constituem verdadeiros desafios e oportunidades de ampliação de conhecimentos, que permitem promover um trabalho interpares e mobilizar competências múltiplas. No dossiê do professor, disponibiliza-se ainda um livro Domínios de Autonomia Curricular, com propostas de projetos interdisciplinares que permitem diversificar e ampliar esta estratégia. Também para o professor, produziu-se o Protão em Ação, que disponibiliza o catálogo de Messier, o sistema solar, materiais manipuláveis como por exemplo o planisfério, para além do desafio do conhecimento. Todos estes em formato descartável para favorecer uma utilização lúdica. E porque o trabalho do professor chega antes do desenvolvimento das múltiplas estratégias de motivação, envolvimento e apreensão, desde logo se preparou a planificação do ano letivo em formato editável, com uma proposta de planificação anual seguida das planificações para todos os módulos, seja em formato presencial, para o ensino à distância ou até em regime misto. Para valorizar a componente digital do projeto, preparou-se um guia de exploração,
que apresenta alguns tutoriais de suporte a plataformas de aprendizagem e a simuladores, como por exemplo o Stellarium, e ainda algumas questões de exploração de vídeos da escola virtual disponíveis no projeto. Sem esquecer a sempre necessária legislação de referência, que constitui uma coletânea de documentos útil ao trabalho do professor para estar sempre à mão. Todos estes livros no dossiê do professor para potenciar a sua atuação nas diferentes dimensões da prática letiva. Apelativas e motivadoras soluções tecnológicas com uma enorme diversidade de conteúdos digitais que pretendem envolver o aluno no estudo da físico-química e destacar a sua importância na sociedade contemporânea. Sempre alinhados com o presente, orientados para o futuro. Colega, pense positivo, com o Protão. Tenha sempre presente, o futuro aprende consigo e connosco pode sempre contar. Até breve. Obrigada. Olá, colegas, bem-vindos. Eu sou o Duarte Nuno Januário. Eu sou a Eliana do Carmo Correia. E eu sou o Carlos Brás. Somos autores do projeto Experimenta e professores de Física e Química. Conhecemos bem os desafios que nós, professores, enfrentamos nas escolas. Esses desafios são comuns a professores e a alunos. Vamos ver como podemos enfrentá-los? Sabiam que os alunos preferem manuais em papel? É o que dizem alguns estudos. Os manuais impressos libertam o olhar do ecrã, proporcionam uma melhor compreensão dos conteúdos e estimulam a concentração. Mas também há alunos que preferem os manuais digitais, por estes serem mais práticos, divertidos e interessantes. Será que podemos conseguir o melhor de dois mundos num manual? Só se tivermos todos os componentes do manual perfeitamente articulados. É isso que acontece com o projeto Experimenta. Venham conhecê-lo! O manual Experimenta está dividido em 3 domínios e 29 secções. Cada secção corresponderá a aproximadamente uma semana de aulas. Esta estrutura facilita a divisão dos conteúdos em pequenas unidades que serão alvo de um trabalho sistemático. Quando chegam ao 7º ano, os alunos enfrentam a físico-química pela primeira vez. Como podemos cativá-los? Temos que despertar o gosto pela ciência, em particular pela nossa disciplina, dando a conhecer a sua importância. Para tal, cada domínio começa com uma dupla página que designamos Essencial Aprender. Tem notícias sobre a atualidade científica que ilustram a importância da física e da química. Motiva os alunos para o estudo dos conteúdos que se seguem e lança pistas para atividades interdisciplinares que, como veremos mais à frente, articulam-se com o guia para a autonomia e a flexibilidade curricular. Temos um vídeo associado a cada uma destas páginas de abertura. Trata-se de um noticiário que despertará a curiosidade e o gosto pela nossa disciplina. Será uma forma diferente de começar uma aula. Boa tarde. Confirma-se a existência do primeiro candidato a exoplaneta, o Kepler 1658b. Até chegarmos a esta descoberta, o percurso foi longo. Ao longo dos anos foram desenvolvidas tecnologias de observação do espaço cada vez mais evoluídas e a exploração espacial tem chegado cada vez mais longe. A nossa disciplina é extraordinária e pode ser mostrada de forma apaixonada. É o que fazemos no início de cada um dos 3 domínios. No caso do domínio espaço, estas fotografias são de Miguel Claro. Miguel Claro é um fotógrafo de renome internacional e mostra o céu do nosso país visto da reserva Dark Sky Alqueva. Esta foi a primeira do mundo a ter uma certificação deste tipo pela Unesco. Tem uma perspectiva artística em que a beleza das imagens potencia a pedagogia. Quisemos trazer esta realidade para a sala de aula. E o rigor é fundamental na físico-química. A linguagem do Experimenta é adequada ao aluno, mas rigorosa. A sua revisão científica foi feita por especialistas das universidades de Coimbra e do Porto e foi certificado pela Universidade de Lisboa. Os nossos conteúdos estão validados por 3 instituições nacionais de referência. Este é o primeiro contacto que os alunos têm com a físico-química. E esta pode parecer-lhes complexa. Temos que motivá-los para que façam aprendizagens significativas, pois é agora que se preparam para o secundário. Uma das marcas que distinguem este projeto são as rubricas que chamam a atenção
para aspectos a reter ou para pequenos apontamentos históricos, científicos ou tecnológicos. Já repararam que temos alunos cada vez mais visuais em sala de aula? Nós, professores, sabemos como é importante utilizar uma linguagem esquemática. Por isso, fornecemos a informação de forma estruturada, esquemática, visual e com uma linguagem rigorosa e acessível. Queremos descomplicar a fisicoquímica para o aluno. Na banda lateral e em exclusivo para o professor surgem, ao longo de todo o manual, várias indicações que nos apoiam e orientam. Por exemplo, são indicadas as aprendizagens essenciais abordadas nessas páginas, sendo também feitos comentários para a gestão dos conteúdos. E a organização e estruturação da informação é fundamental para os alunos de 7º ano, que são tão pequenos ainda. No final de cada secção é feita uma síntese dos conteúdos. É o essencial saber. Para aplicar e consolidar aprendizagens, a rubrica Aplica tem questões diversificadas e de diferentes graus de dificuldade. Bom, já vimos um pouco do manual impresso e, como sabemos, se há alunos que gostam de manuais impressos, outros há que preferem o digital. E no Experimenta conciliamos estes dois mundos. Secção 12. Massa e peso. Todos podemos sentir o peso dos nossos corpos no dia a dia. Sendo assim, o peso é uma força e pode-se medir com dinamómetros. Assim, há componentes do manual em papel que ganham vida no manual digital. É o caso do diagrama de conceitos do Essencial Saber. Este será um momento que os alunos irão querer ver todas as semanas. Sendo a primeira vez que os alunos têm a nossa disciplina e dada a sua tenra idade, podemos estimular a sua autonomia ainda mais? O Carlos vai nos falar disso. Todos desejamos que os nossos alunos sejam tão autónomos quanto possível, correto? No Experimenta, a autonomia é estimulada através de propostas de atividades práticas. No final de cada domínio, apresentamos ideias de pequenas investigações e trabalhos práticos que permitem aos mais curiosos aprofundarem aquilo que estudaram. No caso do domínio do espaço, convidamos os alunos a perceber o que faz da Terra um planeta com vida, ou como podem utilizar uma simples aplicação de telemóvel para medirem a luminosidade e simularem a detecção de um exoplaneta. As atividades práticas que propomos surgem em contexto no manual e estão pensadas tendo em conta o reduzido número de tempos letivos no terceiro ciclo. Queremos que os nossos alunos aprendam a ser críticos e rigorosos nos seus registros. A sustentabilidade de procedimentos e ações é também fundamental nos dias de hoje. O recurso à microescala e a procedimentos enquadrados pela Química Verde permitem a realização das atividades práticas de forma mais segura e ambientalmente responsável. Mas como é que um aluno de 11, 12 ou 13 anos elabora um relatório? Ele tem que ser orientado. Assim, cada uma das atividades laboratoriais tem associado um relatório orientado. Os relatórios orientados são guiões. Têm questões que seguem em paralelo com os procedimentos a realizar e os registros a efetuar. Permitem a articulação entre os conteúdos e a prática laboratorial. São elementos facilitadores que orientam o aluno para uma realização mais autónoma das tarefas. O aluno é questionado e levado a interpretar as observações e a tirar conclusões. No final da aula, terá realizado a atividade de forma mais autónoma e terá o relatório pronto, mas mais importante, terá refletido sobre o trabalho que realizou. Não há nada que substitua as atividades laboratoriais na nossa disciplina. Mas como fazemos quando temos falta de tempo ou de espaços disponíveis? As experiências virtuais que desenvolvemos não substituem o laboratório, mas pode o professor utilizá-las nas suas aulas como preparação da aula laboratorial ou como reforço para a consolidação das aprendizagens. Os alunos também as podem realizar de forma autónoma, seja na sala de aula, seja em casa. No Guia dos Recursos Educativos Digitais podem encontrar-se relatórios orientados das experiências virtuais. Mas os recursos digitais não se ficam por aqui. E, por exemplo, temos indicações simples e precisas para mostrar os eclipses do Sol e da Lua, com recurso ao programa Stellarium. E por que não mostrar as observações de Galileu, tal qual ele as fez? Também temos indicações sobre como o fazer neste guia. As atividades digitais que propomos foram pensadas para serem realizadas pelo professor em sala de aula ou pelo aluno de forma autónoma. E foi também a pensar em promover a autonomia do aluno que elaborámos o caderno de atividades e o guia de estudo. E se o aluno conseguir perceber como está a evoluir a sua aprendizagem, o caderno de atividades tem um sistema de semáforos em cada questão proposta, para que o aluno faça uma autoavaliação. Em função dos resultados, são indicadas estratégias para o aluno ultrapassar as suas dificuldades. Que páginas deve consultar? Que questões deve rever?
são algumas das orientações que lhes são dadas. Os alunos não vão apenas aprender físico-química, vão também aprender a estudar. Mas no Experimenta não pensamos apenas no aluno. Não é, Eliana? O manual só ganha vida nas nossas mãos, nas mãos de um professor. É preciso fazer um trabalho que poucos veem e que ano após ano tem vindo a tornar-se mais complexo e exigente. O ensino está a mudar e os desafios que um professor atualmente enfrenta são muitos. Hoje, temos que nos orientar pelas aprendizagens essenciais e pelo perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No final do manual, encontramos o índice das aprendizagens essenciais. Será fácil localizar os conteúdos relativos a cada uma. Sabemos que em muitas escolas estão a ser pedidas avaliações por aprendizagem essencial. Por esse motivo, no dossiê do professor colocamos um banco de questões organizadas por aprendizagens essenciais. E justamente a pensar na avaliação, todos os testes que fornecemos apresentam critérios de classificação e uma matriz com a aprendizagem essencial avaliada e a respectiva cotação. Relativamente às ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos, o Experimenta apresenta uma grande diversidade de situações de ensino-aprendizagem que podem ser localizadas consultando a tabela do dossiê do professor. Acreditamos que irá simplificar a elaboração dos documentos pedidos em muitas escolas. Os alunos que se encontram ao abrigo do artigo 54 de 2018 têm um lugar muito especial na nossa sala de aula. Para este tipo de alunos preparamos fichas de trabalho especialmente concebidas tendo em conta as acomodações ou adaptações curriculares não significativas. Para além destas fichas de trabalho, através do manual digital podem ser gerados testes adaptados às necessidades desses alunos. Colegas, a autonomia e flexibilidade curricular é o tema que está na ordem do dia nas nossas escolas. Por exemplo, muitas escolas já criaram momentos para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Sabemos que estes exigem muito tempo de planificação e há dificuldades na articulação de conteúdos entre as várias disciplinas. Resolvemos, por isso, colaborar com alguém experiente para a construção de soluções concretas e execuíveis. A nossa colega Sónia Moreira tem uma larga experiência em projetos ligados à aprendizagem cooperativa e trabalhou connosco para atingirmos soluções que nos possam apoiar na implementação de projetos no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular. Entretanto, a Sónia Moreira foi distinguida como a professora do ano 2020 e está de parabéns por isso. E como é que podemos fazer o trabalho interdisciplinar? Apresentamos neste projeto 3 soluções prontas a aplicar. Uma proposta por cada domínio. As planificações estão feitas de forma detalhada e todos os materiais de apoio estão prontos a usar. São 3 propostas diferentes com recurso a estratégias diferentes. Aprendizagem inquiry, colaborativa, baseada em projetos e em resolução de problemas. Estas propostas interdisciplinares podem ser utilizadas no ensino presencial ou no ensino à distância. Relativamente ao ensino à distância, as nossas planificações articulam momentos síncronos e assíncronos, com indicações específicas para o professor e para o aluno e links diretos para os recursos necessários, sejam vídeos, fichas, jogos, atividades práticas ou exercícios. Tanto as planificações do ensino à distância como nas planificações do ensino presencial estão todas disponíveis em Word e incluem as aprendizagens essenciais a alcançar pelos alunos. As propostas de atividades e estratégias que incluímos tiram o máximo partido dos recursos do projeto e podem ser adaptadas a cada professor, à sua escola, à sua sala de aula, aos seus alunos. Apoiam o docente no seu trabalho pedagógico e podem ser personalizadas. Vamos falar um pouco mais sobre o componente digital do arte. Claro que sim, Eliana. Para termos o melhor de 2 mundos, precisamos da componente digital. Para isso, contamos com a melhor, maior e mais completa plataforma de e-learning portuguesa. O Manual Digital Interativo, disponível na Escola Virtual, fornece uma grande diversidade de recursos digitais que complementam o manual impresso, dando vida digital aos nossos conteúdos. O nosso Manual Digital oferece todo o tipo de materiais de apoio, alguns dos quais foram sendo mostrados nesta apresentação. Desde logo, para cada secção existe um PowerPoint onde se estruturam conceitos associados aos principais recursos do projeto, tornando a aula fluida e dinâmica. Já referimos os noticiários Essencial Aprender e outro tipo de vídeos educativos.
por exemplo, sobre experiências ou sobre fenómenos científicos. Também há que referir as experiências virtuais e os relatórios orientados. E para finalizar cada secção, os vídeos Essencial Saber, os podcasts, os Quiz EV e o gerador de testes interativos. Colegas, todos somos professores de Física e Química e, como tal, sabemos que é preciso experimentar para aprender. Mas não há aprendizagem sem ensino e, por isso, também temos que experimentar para podermos ensinar. Acreditamos que a nossa proposta vai ao encontro das necessidades dos professores e, seguramente, vai surpreender os alunos em sala de aula. Experimentem o nosso projeto. Colegas, muito obrigado pela atenção. Contem connosco. E até breve. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. Quando o laboratório não está disponível ou quando as atividades experimentais são mais complexas, as experiências virtuais constituem uma excelente solução. Com as experiências virtuais, os conhecimentos teóricos podem ser aplicados sem restrições. As experiências podem ser repetidas vezes sem conta, sem aumento de custos. Podem ser controladas variáveis e o feedback é instantâneo. E estes recursos podem também complementar as experiências laboratoriais físicas. Mais seguras, mais ecológicas, mais económicas, as experiências virtuais podem ser um excelente aliado para as suas aulas. Experimente!